Então bora lá, algumas coisinhas do QT, vamos lá. Isso aqui é importante para vocês. Ok? Não sei se vocês aprenderam a trabalhar com programação de módulos lá em C. Todo mundo veio do C, né? Ok, ninguém veio do Python. Então, quando você está no C, que você quer dividir em módulos, o módulo ele tem um ponto H e um ponto CPP. No teu ponto H, por exemplo, como nesse caso aqui, você tem só os protótipos, que eles chamam de declarações, ok? E no ponto CPP, você tem as definições, né? Aqui no Qt Creator, no F4, você alterna de um para o outro, tá vendo? No caso, eu fiz essa atividade para poder ser tanto utilizada pelo pessoal que está no C puro, quanto o pessoal que vem de C++, que vocês estão vendo aqui tudo como se fosse em C puro, né? Tudo passando só mesmo as funções, por isso que vocês têm os dois modelos. Mas no meu caso, para facilitar para mim, a parte do C só empacota a chamada do C++, né? Só empacota a chamada da orientação a objeto. Ok, então vocês poderiam ter apagado todas as outras coisas aqui. Tu fizeste onde? Aqui foi? Ctrl R. Isso daqui é o que? Círculos. Bonitinho, né, mano? Ai, o bug aqui. Tudo bem. Aí bota em zero aí, ó. Bota em zero a velocidade. Bota em zero a velocidade. Do começo. Cadê? Onde é que tá vendo? Set speed. 0. Ctrl R. É porque assim, essa biblioteca gráfica é uma Gambi, na verdade. Eu fiz ela só porque eu não queria que o pessoal fizesse em Python os códigos. Então, tem algumas coisas aqui que são... É muito mais bonito em zero. Muito mais bonito. O outro é só pra gente ter a sensação do que está sendo construído, né? Muito legal. Mais algum para mostrar? Tem um trigo, o trigo é uma massa. O trigo é bonitão, né? Que show. Achei. É descritivo, né? A sensação de ter conseguido, né? Exatamente. Deixa ele mesmo, cara. A sensação de ter conseguido é muito descritiva. Tem. Bota aí a pezinha e aperta o controle. Caramba, mas é muito lindo, mano. Nós vamos chorar, mano, todo mundo junto aqui. Até a cozinha fica bonitinho. Isso é muito bonito, mano. Égua, mano. Dá vontade de comer isso daqui, né? Bora lá. Só para que, assim, vou deixar o H-Dica para quem... Deixa eu botar aqui velocidade 0. Para quem enganchou no trigo, tá certo? Quem quer fazer o trigo enganchou. É o tamanho. Ui! Para quem quer fazer o trigo enganchou no trigo. Deixa eu fazer aqui com 150 para ele ficar maiorzinho. Isso foi demais. Ok, então bora lá. Parece um trigo de verdade, né? Então vamos lá. Sai fora. Tá bugado, Bora lá. Ok, então o que é a nossa... Ué. É porque ele está rodando aí. Então, vamos lá, o que é a nossa ação aqui? Desenhar uma linha. Desenhar uma linha. É uma linha que a gente faz. No caso, seria essa linha aqui. Ok? E a gente dessa linha chama quantas linhas? 3. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você poderia fazer passo a passo, né? Poderia fazer um laço aqui
para poder andar, virar, chamar recursão, voltar. Isso 4 vezes. Então anda, vira, chama recursão, volta. Faz 4 vezes dentro do laço. 1, 2, 3, 4. E um laço para voltar, fazendo a mesma coisa, desvirando, chamando a recursão. E fica o trigo. Professor, por que não poderia ser a ação desenhar uma linha e a recursão desenhar 3 linhas? Onde? Bem na base do trigo, eu desenho uma linha, Certo. Aí a minha recursão seria desenhar mais 3 linhas. Aqui segue. 2, 3. Não. Aqui segue a da esquerda e a da direita. Porque esses pedaços são constantes do trigo, ele não diminui. Ele não vai diminuindo como a árvore, entendeu? Eu não fiz fruta, não. Mas tu fizeste diferente? Não, eu não fiz o que eu. Mas tudo eu bem. imaginei que o correto seria a ação desenhar uma linha e a recursão desenhar 3. E aí dentro da recursão fazer um for para ele fazer mais 4 e o for dentro de um outro for principal para fazer outros. Entendi, mas Eu só usando fora. porque assim, na verdade, você tem que, esse cara, ele está diminuindo bem aqui, ele está diminuindo bem aqui, está diminuindo bem aqui, entendeu? Então é esse cara que se replica. Só que ele se replica nesse. Esse cara se replica em todos os outros. Então é esse cara que está replicado em vários momentos. Então esse cara se replica aqui, que se replica aqui, que se replica aqui, que se replica aqui, que se replica aqui. Então ele vai rodando. A brincadeira dos fractais é para mostrar que a recursão não é intuitiva. Ok? Então até você sacar a lógica de o que é que está gerando isso daí, definitivamente não é intuitivo, é como a árvore. Então você vê a árvore, você não tem a noção de que ele faz, a ideia da árvore é você entender que a chamada recursiva faz todo o galho da esquerda, aí vai voltando na recursão, vai para cima, volta, aí vai para cima, entendeu? Aquela visão da árvore é a compreensão do que é a chamada recursiva. Que você imagina que ele vai fazer um lado, depois vai fazer o outro, mas não. Ele vai fazendo galinho por galinho entrando, até desenhar a árvore todinha e voltar ao ponto da recursão. Então, essa brincadeira toda de fractais é uma preparação para a gente entender o que a gente vai fazer em código, quando a gente vai fazendo lista, quando a gente vai fazendo árvore, quando a gente vai fazendo tudo isso. Então, quando a gente vai lá programando lá no pushback no final da lista, a gente vai pensar, olha, isso daqui é como se fosse o galinho da árvore. Entendeu? Então, a hora de voltar, um passo na recursão, adicionar elemento na recursão e etc. Ok? Mais algum para a gente ver? Uma possibilidade, se vocês quisessem fazer vários aqui no mesmo código, seria fazer assim, dá só a dica. Vocês podem colocar como funções e só trocar a função que está sendo chamada aqui na main. Entendeu? Então assim, não precisaria comentar. Então você poderia ter fractal trigo, fractal não sei o que, etc. Ou então if else, digite 1 para fractal trigo, 2 para fractal não sei o que. Uma possibilidade. Outra assim, seria criar um arquivo de por exemplo, tá vendo aqui o trigo? Vou criar colocar isso daqui no arquivo à parte, tá certo? Arquivo, adicionar novo, criar um cabeçalho, escolher. Então vou chamar esse cara de fractal. Não, aqui é a localização, né? Aluno. Então o nome vai ser fractal trigo.h. Ok? Isso daqui é o que a gente chama de código de guarda. Outra hora a gente vê melhor. Ele impede que sem querer teu código dê problema por incluir 2 vezes a mesma biblioteca. Coloquei aqui meu código, tá vendo? O nosso trigo e o fractal trigo. Ok? Então lá na main agora, assim, onde a gente estava, né? Eu posso dar o include da biblioteca que eu acabei de criar, aspas duplas porque é a biblioteca local, a gente colocou em aluno / fractal trigo, e eu posso chamar a nossa função aqui. Ok?
Aí você pode criar, você criaria um arquivo para cada, aqui ó, tuas bibliotecas, um arquivo para cada exemplo, né? O Qt, só já dando uma dica aqui, ele tem um bug que eu não sei porque é assim, mas simplesmente é assim. E eu posso até tentar outro dia descobrir como é que corrige isso, como é que a gente se livra disso de vez. Às vezes você está editando um ponto H, ok? Você está aqui, mexe no ponto H, blá 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 blá, salva, manda recompilar e ele não identifica que você alterou o ponto H. Aí ele gera o mesmo código do anterior. Aí você vem aqui e, pô, por que é que não funcionou? E morre de mexer nessa carniça aqui, morre de mexer, aí manda rodar de novo e não mudou nada. Aí você fica puto, apaga tudo, manda rodar de novo. Agora ele reclamou, né? Manda rodar de novo e também não mudou nada. Aí você diz, como pode? Porque por algum motivo que eu não entendi, não descobri o bug ainda, às vezes quando você mexe só no ponto H, ele não identifica que teve alteração de código para recompilar todas as fontes. Bota dist vezes 2 pra ver se dá. Hã? Dist vezes 2. Bota o quê, mano? Distância vezes 2 ali na teu áudio. Não é uma coisa que acontece sempre. Não é sempre. Entendeu? Não é uma coisa que acontece sempre. Mas se você perceber que você fez uma alteração no arquivo .h e não refletiu no seu código, a gamba é você alterar qualquer coisa no CPP e salvar. Porque o CPP ele percebe sempre que está sendo alterado, mesmo que seja um espaço ou um enter, qualquer coisa assim, e aí ele recompila o projeto todo. Tá certo? Eu tenho que aí a gente acostuma com isso de alterar, voltar aqui no CPP, dar um espaço, salvar, recompilar. Entendeu? Então, se por acaso você perceber que o seu ponto H, que o código que você está fazendo não está sendo alterado, vai lá no CPP, dá um espaço, um enter, qualquer coisa e manda recompilar o projeto que ele recompila tudo. Ok? Então, é um bugzinho, né, chato, que eu quase fico doido da primeira vez que eu realmente fiz isso. Eu apaguei o código todinho do ponto H e continuou funcionando. Meu Deus, um fantasma! Até descobrir o que era que estava acontecendo. Ok? Então, de boas. Então, vamos colocar um prazo. Eu coloquei ad eterno, mas o que vocês fizerem, conseguirem terminar de fazer, vamos postar até esse final de semana. Tudo bem? Então, e aí eu já lanço as notas direito e a gente segue a nossa vida. Dropbox. Todo mundo achou o repositório dos códigos e o das gravações, não foi? Pronto. Então, bora nós. Então, semana passada a gente começou a trabalhar no vetor, não foi? Vector. Mesmo nome. S3E01. Vector. Então, dois arquivos que vocês podem sempre apagar é o build e o pro.user, principalmente se vocês mudarem de uma máquina para outra, tá certo? Que ele gera de novo para a máquina local. Ok. Então, bora lá. Ficou o último. Mas tu tava escrevendo, tu nem começou. Então vem e chama o copiloto. Então bora lá, vamos dar uma lembrada do Vector. Do Vector, vocês vão usar o Vector como base para construir a pilha, certo? Que a gente vai fazer uma pilha em vetor. E aí vocês vão usar o Vector como base para fazer os outros métodos de pilha. Vamos só dar uma lembrada no Vector. Caramba, é muito bom ter minha voz de novo, ó. Foi muito sofrido semana passada. Então vamos dar uma olhadinha no Vector, o que é que ele tem. Ele tem uma capacidade, ele inicia dado a partir de capacidade. Nós temos pushback, popback, front. Vai subir no código, por favor. Front, back, o que mais que a gente fez? Get. Fizemos o índice, né? O size.
o igual, pronto. Volta lá para o construtor, por favor. Então agora é a parte importante, tá certo? C++, diferente de Python, JavaScript, Java e todos os outros, ele tem controle de alocação de memória, ok? Isso significa que a memória que você pede com o new, você tem que devolver. Quando você não dá um new, você não precisa devolver a memória. Então vamos criar o destrutor desse cara. Classes, elas podem ter construtores, que são invocadas quando elas são criadas, e destrutores, que são invocados quando eles são destruídos. O destrutor, ele tem a mesma estrutura do nome, só que tem um tio na frente. Então vamos lá, dá um enter aí e cria um tio vector. Tio mesmo. O not, o negação. São aquele negócio que fica em cima do A. Aqui, ó. Não, é só uma vez, ele vai ficar na frente do vector. Ele não vai ficar em cima não, nem sei fazer esse negócio aqui em cima. Bota ele antes do vector, tio. Como se fosse um... Cada 2 vezes, tio. Aí, pronto. Então isso é um destrutor. Aí é o código que você devolve a memória que por acaso você alocou para criar o teu vector. Você alocou memória para criar esse cara? Você alocou memória para criar esse cara? Aqui, ó. Tá vendo? Não precisa de capacidade não. O destrutor ele vai chamar automaticamente. Você não, na hora que você criou o vector, você não fez a alocação dinâmica de memória? Vem aqui. Então na hora que o vector fosse embora, ele tem que dar o delete nesse cara. Aí tu escreve delete, espaço, data. E como data é vetor, tu tem que colocar o exato. Pronto. Aí ponto e vírgula no final. Pronto, exatamente. Esse cara cria o vetor, esse cara retorna o vetor. Se você esquecer de fazer isso, toda vez que você criar um vetor, você vai estar tendo a gente chama de vazamento de memória. Você está tendo vazamento de memória porque a memória é criada, ela não é destruída. Eu acho melhor fazer outro exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Aí fica melhor ser eu digitando. Então tu fica logo aqui, tu vai ser meu copiloto, tu tá liberado. Deixa eu criar outro projeto aqui. Vou mostrar agora que aí vocês vão entender. Disciplinas. Então bora pra cá que se você veio fraco em alocação dinâmica, a hora é agora, tá certo? Então vamos lá. Então vamos criar aqui uma pessoa. Classe pessoa. Uma pessoa vai ter um nome, mas eu vou fazer o nome no formato C, tá bom? Então ela vai ter um char nome. Nome no formato C. Vamos criar um construtor para pessoa. Pessoa que recebe uma string nome, fazer nome. Agora eu preciso de memória para poder alocar esse cara, né? This.nome recebe new char. Explica essa pessoa string nome aí, por favor. Tá, tudo bem. O que eu quero é poder criar uma classe pessoa que vai ter um nome, tudo bem? Só que eu não vou fazer usando o string do C++, porque se eu usar o string do C++, ele já tem alocação dinâmica, ele já faz o gerenciamento, a própria string, ele já resolve esse problema para mim. Você lembra que quando vocês usavam string em C, vocês faziam assim?
né? Ou então fazia melhor, fazia assim, né? Não é. Quando vocês faziam em C. Só que vocês também poderiam fazer usando a alocação dinâmica, não faziam. Então fazer em C puro, tá certo? Char const char asterisco meu nome, tá certo? O que é um const char asterisco? Vocês sabem disso? Const char asterisco. Então, por exemplo, isso daqui, ó, quando você define uma variável do tipo char hello world, tá faltando uma letra aqui, hello world, ok, então bora lá. Isso daqui eu posso alterar, posso fazer hello 0 recebe H minúsculo, posso fazer isso? Vocês que vieram do C, que estudaram, posso fazer isso sim ou não? Não, por que não? Porque não alocou nada para responder. Primeiro, vamos lá, vamos entender. Esse cara, vocês são de que curso mesmo? É C, né? A maioria de S. Quem é de EC aqui? EC e CC. Aí tem uns pingados de ES, pronto. Então é bom para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Vocês vão ter que trabalhar com C. Quando você cria isso daqui, você está criando, na verdade, uma constante, ok? Na tabela de... esqueci o nome, não é tabela de variáveis. Numa constante, na parte de constante, você está colocando essa informação lá. Isso daqui é uma constante, tudo bem? Que é composto de hello world barra 0, tá bom? Quando você faz isso, você está criando uma variável que é um ponteiro para caractere que está apontando para esse local de memória, que é uma constante. Então você não pode fazer isso, hello 0 recebe H, porque hello aponta para uma constante. Se você tivesse feito isso daqui, ó, Era isso que a gente fazia. se você tivesse feito isso daqui, você teria, hello teria recebido a quantidade de memória, eu acho que é, né? Necessária para copiar os dados dessa constante para cá. Toda vez que você escreve um texto entre aspas duplas, ele se torna uma constante do teu programa, tá certo? Então, por isso que nesse caso, você está criando uma variável que aponta para uma constante, então essa constante não pode ser alterada. Por isso que a gente define isso daqui como um const char asterisco, para evitar que você altere essa informação. Então, sempre que você planeja receber textos nesse formato, esses caras são const char asterisco, porque eles não podem ser alterados. Tudo bem? Então, você vai passar uma constante que é um nome para cá. E você quer copiar esse nome para dentro desse cara aqui. Você sabe qual é o tamanho desse cara? De antemão? Não, porque o cara pode criar uma pessoa chamada pessoa Márcio, iniciado com Márcio Maria, ok? Então você, como não sabe quantos caracteres, você poderia fazer daquela forma, né? Definir um máximo de caracteres, ou então você pode fazer o seguinte: você lê quantos caracteres tem nesse cara, depois você faz o quê? Aloca a quantidade de informação necessária e depois faz o quê? Copia. Como é que eu sei quantos caracteres tem nesse cara aqui? Usa a biblioteca. Qual era a biblioteca que vocês usavam lá? Include string, né? Então, strlen de meu nome me retorna o quê? A quantidade de caracteres no nome, correto? Tudo bem? Agora eu preciso alocar espaço suficiente para fazer a cópia. Então, dseta nome recebe new char de quantos caracteres? A mesma quantidade que tem no outro elemento. Esse daqui conta o barra 0? Acho que não, né? strlen não conta o barra 0. Então eu preciso de mais um. Ok? Agora que eu tenho memória suficiente, como é que eu copio de um para o outro? strcopy
para des.nome, vou copiar de meu nome. Só que eu criei. Se eu criei fazendo alocação dinâmica, na hora que a pessoa morre, eu tenho que fazer o quê? Devolver. E aqui eu vou dar o delete em quem? Des.nome, não precisaria do des. Isso daqui porque ele é um. Agora eu não sei se ele é aqui ou é aqui. Eu acho que é aqui. A gente descobre já. Ok, então vamos colocar aqui quando é que as pessoas vão ser criadas e destruídas. Cout meu nome foi criado. Cout seta nome. Tem que botar isso em cima. Ok? É verdade, porque depois que eu devolver a memória eu não tenho mais ela, né? Ok, então vamos ver a ordem aqui do que vai acontecer. Eu vou criar o Márcio Maria, homenagem ao nosso professor Márcio Maia. Outro vai ser professor Helder. Helder com E, o meu Helder. Helder Cândido com K. Cândido. Ok. E mais um aqui. Professor Elvis Presley. Presley. Ok. Então criei o Helder com H. E o professor Elvis. Ok. Com H. Nome de pop tem que ter H para ficar chique. Bora lá. Qual é a ordem que eles morrem? O que é que vocês imaginam que vai aparecer na tela? O que é que vocês imaginam que vai aparecer na tela? Primeiro os três são criados e depois os três morrem, né? Vamos ver se dá certo. Não consigo. Ah, porque é tudo privado. A gente falou de público e privado já? Pronto, é bom que a gente fala agora, tá certo? Aqui ele está reclamando que não consegue chamar os construtores, porque o default de classe é inacessível fora da classe. A ideia de público e privado é essa. O que é privado eu só consigo acessar daqui de dentro. Ok? O que é público eu consigo acessar em qualquer lugar, inclusive fora, na main, em outra função, no outro módulo, no outro qualquer coisa. Certo? Então, como o default é privado, ele não está me deixando chamar os construtores, porque não é o construtor que é chamado quando eu rodo esse código aqui. Então, eu tenho que dizer que o construtor é público. Então, a partir daqui, todo o resto é público. Diferente aqui, o que vinha antes, né? Por default é private, e depois que eu defino a tag público, todo o resto é público. Hã? Não, aqui é por bloco. Então, se você quiser fazer privado de novo, você teria que fazer private. Ou então, puxava esse cara daqui pra cá, né? Se você quisesse colocar outra coisa privada. Tá bom? Então, vamos ver agora a ordem que eles nascem e morrem. Márcio Maia foi criado. Helder Cândido foi criado. Elvis Presley foi criado. Elvis Presley morreu. Helder morreu. Márcio Maia morreu. Ele vai empilhando os caras. Na volta ele vai desempilhando e matando. Por que é que ele chamou? Quem foi que chamou o destrutor? A verdade, o que chama o destrutor é o final do escopo. O escopo é o local onde a variável vive, não é verdade? Então, se eu fizesse isso daqui, ó, não sei se vocês já fizeram isso, mas isso em alguns lugares é muito útil. Isso se chama escopo vazio. Normalmente você faz um escopo quando faz um if, quando faz um for, quando faz uma função, quando faz qualquer coisa. Isso é um escopo vazio. Para que serve um escopo vazio? Para delimitar o tempo de vida de uma variável. Significa que o Márcio nasce e logo depois o que acontece? Ele morre. Inclusive, se eu quisesse,
eu poderia criar uma outra variável com o mesmo nome aqui. Por que eu posso criar um outro Márcio aqui? Porque ele não existe mais. Então isso daqui é muito mega gambi quando você precisa ficar chamando o construtor de função, construtor de quando você tem uma variável, tipo um array, entendeu? Isso aqui é muito gambi no C, ou seja, assim, int array, entendeu? E chama aqui o construtor de array, blá 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 blá, e quer ficar usando a mesma variável array em todo canto. Então você faz isso daqui porque você pode sempre ficar chamando o construtor, porque array existe aqui e eu posso criar o cara aqui de novo, não é verdade? Porque ele, entendeu? Criei o cara aqui, usei o construtor de bloco, né? Porque senão eu teria que ficar alterando de um por um, né? Array 0, array 1, array 2, array 3. Então usando essa gambi aqui do construtor de bloco, eu posso ficar refazendo a variável utilizando o construtor, porque elas estão em escopos diferentes. Então quem é que vai... Não, pior que isso daqui não é gambi, tá certo? Pior que isso daqui é utilizado quando você vai trabalhar em programação concorrente para garantir que os teus semáforos morrem no canto certo, mesmo que você tenha um erro. Qual é a ordem de nascimentos e mortes aqui? A outra vai nascer, o Márcio vai nascer, aí ele morre, aí depois o outro Márcio vai nascer. Não, agora o Helder nasce. Aí ele morre, aí depois o Elvis morre. Aí depois o Elvis morre. Porque o Elvis é o último que morre. Ok? E o que acontece se eu fizer isso? Ao invés de fazer assim, eu fizer assim. Elvis recebe new pessoa. Quando é que o Elvis morre? Acho que ele não. Quem dá mais? Quando é que o Elvis morre? Normal? Morre no final, normal? Não, no final ele morre. No final ele morre. Ele não morre, Elvis tá morto. É porque ele foi criado com ele. Elvis não morreu. Por que Elvis não morreu? Porque ele foi criado com ele e depois ele foi. Desliga o monitor, volta pra cá, tu tá no mundo da imaginação aí. Eu tô vendo os unicórnios pulando aqui na tua cabeça. Tá? De boa. Pergunta, por que Elvis não morreu? Resposta curta, foi abduzido por alienígenas. Resposta longa. Resposta longa. Se você faz a alocação dinâmica, é sua responsabilidade fazer a alocação dinâmica. O código sequer sabe que ele tem que devolver aquela variável. O escopo não sabe que ele tem que devolver aquela variável. Na verdade, o Elvis não vai morrer. O que acontece é que o sistema operacional que tinha alocado memória para o teu código, quando o teu código parar de executar, parou de executar, você não está mais vendo nada, você não está mais jogando nada para o terminal, ele recolhe o código todo que você, a memória toda que ele deu para você. O sistema operacional hoje tem essa responsabilidade. Então o que aconteceria é, você ia ter vazamento de memória, vazando memória, a quantidade de memória que o teu processo no sistema só aumenta, tá lá 1 GB de memória alocada e você não sabe por quê. Código tão pequeno, entendeu? Foi só um for inocente aqui, um while true que eu pensei que não estava fazendo nada, entendeu? Eu não. Presta no teu, ué. Por quê? Porque depois dele comer 2 GB de memória, o que aconteceu? Aí quando o programa fechar, a sistema operacional diz, volta a memória. E aí ele puxa a memória todinha do Elvis. Ok? Eu não. Testa no teu, mano. Vamos lá. Uma vez eu fui testar essas coisas, aí parou a gravação, travou tudo, reiniciei a máquina. Entendeu? A responsabilidade é sua de devolver a memória. Então, como é que eu devolvo a memória alocada dinamicamente? No caso aqui é o delete o Elvis. Esse delete vai chamar quem? O destrutor. Quando a variável é estática, o escopo se encarrega de chamar o destrutor.
quando a variável é dinâmica, quem é que chama o destrutor? Programador. Ok? Algumas regrinhas para alocação dinâmica, tá certo? Então, regrinhas mágicas de alocação dinâmica. Vocês nunca usaram esse bloco de comentário não aqui? Não. Esse é o bloco mágico de comentário que funciona em qualquer caso, certo? Que aí você manda pro pré-processador. É o melhor que tem esse daqui. Então bora lá. Nunca vai ser verdade, então ele nunca vai incluir isso no fonte. É uma Gambi que, por exemplo, funciona em qualquer caso, mas bora lá. Regras mágicas da alocação dinâmica. Todo new tem um delete. Se você está em C, isso daqui funciona como todo malloc tem um free. Ok? Segunda regra mágica. Alocação e desalocação devem acontecer no mesmo nível. Exemplo, você não vai encontrar nenhuma função na biblioteca padrão do C que ele te retorne memória alocada. Nenhuma. Para todas as funções, você vai ter que já passar o bloco de memória que ele vai alocar. Sabe por quê? Porque a alocação e desalocação tem que acontecer no mesmo nível. Se é dentro de uma classe, na mesma classe. Se é dentro de uma função, na função correspondente dela. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo... Faz de conta que a gente está fazendo o nosso vector em C puro. Ok? Então aqui a gente teria uma estrutura. Como é que era o vector que a gente tinha? O que é que o nosso vector tinha em C puro? Não, a gente tinha o dada, né? Int data, int capacidade, qual era o outro? Int quantidade. Pronto. Em C puro eu não tenho os códigos aqui dentro do... os métodos aqui dentro do construtor. Então eu tenho que ter métodos para poder criar esse cara. Então, para poder, como vocês talvez vejam se a gente for fazer uma outra biblioteca, a gente teria que ter um código para a criação desse vetor. Então seria algo parecido com um vector create. Qual é a responsabilidade do vector create? Criar um vetor. O nosso vector create vai receber o que? Ele funciona como construtor. Ele recebe o que? Capacidade. E ele retorna o meu vetor que eu criei para poder trabalhar com ele. Então ele aloca o meu vetor, retorna o meu vetor. Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui é quem? O vector. Por exemplo, se eu tivesse em C, malloc, size of de vector. Ok. Tudo bem. Eu criei isso daqui. O meu malloc criou memória para esse bloco aqui de informação. Beleza? Então eu criei aqui. Esse malloc acabou de me dar bem aqui 8 bytes. Mas esse daqui foram quantos? 4 bytes. E esse daqui foram quantos? Mais 4 bytes. Então esse malloc aqui me deu um bloco de memória de que tamanho? 16 bytes. Eu já aloquei a memória para conseguir colocar minhas informações? Não. Então eu venho aqui e faço o quê? Vector, seta, data. Preciso de quanto? Malloc de que tamanho? Capacidade vezes size of de um inteiro. Não é aqui que eu vou colocar minha informação? Dentro do data? Ok, isso daqui é o vector e isso daqui é o data. Ok, vamos inicializar o resto das coisas. Vector, seta, capacidade recebe quanto? Capacidade e vector, seta, size, não, QTD recebe 0. E no final eu faço o que? Retorno o vector. Se eu tivesse em C, a gente estaria escrevendo exatamente isso daqui. Ok? Só que,
Se eu tenho um método que cria um vetor, eu vou deletar o vetor na main? Não, porque a regra da alocação é que eles têm que ter o mesmo nível. Ou seja, se eu tenho um método que cria uma estrutura, eu tenho que ter um método que destrói uma estrutura, né? Por exemplo, se a gente tivesse em C puro, deixa eu ver se eu instalei esse breguesse aqui. Include sfml barra graphics.h. Deixa eu ver se eu tenho esse cara aqui. Só para dar um exemplo para vocês. sfml tá aqui. O que é que vocês acham que esse SF Circle Shape Create cria? Um Circle Shape, uma forma de círculo, né? Isso daqui é uma bibliotecazinha gráfica que a gente usa para fazer desenho em C puro, entendeu? Isso daqui é em C puro. Aí funciona como se fosse, ó. Então, se eu quero criar um círculo, eu vou lá, SF, eu vou guardar esse cara onde? Num ponteiro para círculo, vou criar um círculo. Acabei de criar um círculo. Quando eu quiser destruir o círculo, o que é que eu vou chamar? SF Circle Shape destrói. Eu vou passar quem? Meu círculo. É isso assim que a gente faz em C. Se eu tivesse em C++, eu faria SF. Se eu tivesse em C++, só para dar uma noção da diferença, tá? Include sfml graphics.hpp. Se eu tivesse orientado ao objeto, eu faria Circle Shape, círculo, e o destrutor seria chamado automaticamente quando o meu círculo saísse do escopo. Porque em C++ o meu destrutor faz o que eu teria que fazer manualmente em C. Ok? Então vamos destruir, já que a gente começou a fazer, vamos destruir o nosso vetor em C. Se eu tenho create, como é que eu tenho? Vamos fazer aqui pelo menos um push. Então vamos fazer aqui void vector push, que recebe o quê? Eu preciso inserir dentro de um vector, né? Então eu recebo um vector e eu insiro o que no vector? Um valor. O que é que eu tenho que testar antes de inserir esse valor? Se o vector, né, se ele existe, se ele for diferente, se ele for igual a null, então eu não posso inserir nada, né? Então o que é que eu faço? Retorno. Qual é outro teste que eu tenho que fazer? Se o vector ponto quantidade for o quê? Se for igual à capacidade, então eu também não posso inserir. Não foi esse código que a gente fez? Return. Se não, onde é que eu vou fazer a inserção? Vector seta data, em que posição? Vector seta quantidade, isso daqui recebe o que? Value, e depois vector seta quantidade mais 1. Isso daqui é a versão C do que a gente fez na aula passada. Se tivesse em C, a gente estaria escrevendo exatamente esse código para fazer o vector. Ok? Então vamos lá. Façam aí a versão do pop. Vou ver se vocês entenderam o que é que a gente está fazendo. Vamos lá. Vai para a tua dupla e faz o pop nesse formato aqui. Como seria o pop? A gente não fez o push? É que todo mundo de EC e a maioria de C6, isso daqui é útil para vocês. Enquanto eu vou tomar uma água. Faz o pop. E se terminarem o pop, tentem fazer o destrutor. Vector destroy de um vector. Tentem fazer o pop e o destrutor que eu vou tomar água.
É porque eu tava mexendo na água da árvore. Ah, Quer mais da rua? Fazendo o quê, mano? Tem que fazer isso. Fazer tudo, né? Por que eu tenho usado na área? Por causa do frente desse Palmatos, calma. Não, é a solução. Não, a solução não. Ou então faz no Abut e instala no ponto. Mas acredito nisso. De qualquer forma, tem que imaginar assim. Se eu tivesse fazendo uma disciplina de administração Windows ou qualquer coisa, eu ia ter que instalar. Ele disse pra. Então, Se você quiser não fica forma, sempre faz essa cabeça fica mais tempo resolvendo o problema do que. Isso não vai fazer. É mais fácil, a forma mais fácil. A questão de permanência é a forma mais fácil. Também acho. Claro, dá para resolver de outra forma. Não, mas às vezes o tempo não compensa. Tem um parâmetro, né? O tempo não compensa. A gente já sabe a capacidade, né? Quem foi tu que me mandaste a mensagem dizendo que estava bugado, né? Quem é que tinha Mac e conseguiu fazer o virtualizar? Conseguiu, né? Tu instalaste o Ubuntu, que eu falei? Tu instalou o quê? O Ubuntu mesmo, o Ubuntu virtualizado. Hã? No Ubuntu, com LXDR, né? Não, funcionou, não foi? Beleza. Não só virtualiza, só para poder instalar o Ubuntu, só para poder mandar os trabalhos desse aqui. Qual é o teu? Mesmo assim, funciona de boa. No China, barrigo, agora quem tem dinheiro, eu ouvi dizer que ele ia pagar uma cerveja pra gente, verdade? uma cerveja, uma noite de cerveja. Só se ele bebeu, Olha isso, eu não sei, mas eu mano, você quer por mim. Eles são para isso que eu sei que não é, né? Alcoólatra, seu bando de alcoólatras. Os caras me param de novo. Vai concentrar. Certo. Capacidade. Pode ser. Aí dentro de capacidade. Não. Fora. Fora dos parâmetros. Porque aqui é só o tempo, né? A capacidade de seguir já, literalmente. Depois vector, capacidade. Amarelo. Não, é igual a capacidade. Não, igual a capacidade. Não é maior que não. É isso aí, mano. Eu tô vendo a minha coluna. É o que, mano? Esse aqui é o X41, né? Quantidade. Oi? É o X41. Tá com 2.600. Deixa eu ver. Ó, o papai não começa do ano. 2.600 no boleto. O papai não começa do ano. Vamos chuto um goleiro. 2.600 no boleto. Você de julho. Vai querer agora? Zero. O quê? De julho. Tem que retornar. É que deixa agora? Ah, não. É velho. Eu. Se fosse macho. Eu acho que eu escolhi. Pode ser internet, mas é quase. Aí eu droga. Eita, deixa eu ver aqui. Macho. Eu vou te mostrar. Depois. Então, agora eu vou fazer brincadeirinha. Agora é o coito. Macho? Eu vou te mostrar. Eu tô prestando atenção aqui, eu tô estudando aqui já. Primeira vez que eu estive, ele vai receber. Mas eu acho.
Tem que receber o quê? Não, meu. Se quiser já o pop, bota o queijo pop, queijo. E o valor? Então não vai falar a pessoa digitar. Ela vai digitar, por exemplo. Natan e 5. Ela pode assim? Ela deve fazer isso, por exemplo. Mas não fizer assim, pode. Se ela criar um super, eu tô falando lá atrás. Ah, tá. É pra ele. Não, não, bicho. Eu acho que tá vendo lá. Não. Cadê? Vocês têm internet aí, tem? Sim. 2 GB. Esse não, né? E 7. O DVD de foto. Ali atrás. Mas isso aí tem quadro de vídeo, não? Ah, tem. 920. Não, tudo aí. Sim. Os nossos 20 É o modelo. é uma placa de vídeo. Não, eu sei. É tipo, o modelo mais avançado é 1080 Ti, se eu não me engano. Você não pode ficar bem fechando o computador, sabe? Não é esse aqui, não é a mesma coisa. É isso aí. É, tá ruim. A consumidora já comprou? Já comprou também. As condições para... O preço saiu, né? O filme tá lá. Vector Pop. Sim. As condições para leitura. Bora lá? Vamos fazer o pop aqui. O que é que a gente tem aqui para popar? Qual é o teste? Se vector seta o que? Quantidade for se for igual a 0, retorna. Se não, vector seta quantidade menos 1. Peguei o vício do Python. Menos 1. Ok. Pessoal, eu queria mostrar para vocês um modelo de menu. Então, olha lá. Vocês fazendo essas duas regrinhas de alocação, as coisas se resolvem, né? Tinha uma terceira, mas eu não lembro qual é. Ok? Então, basicamente, se vocês mantiverem alocações e desalocações no mesmo nível, ou seja, se você faz o new na main, teu delete tem que vir na main. Se você faz o new numa função de criar, o teu delete tem que vir numa função de destruir. E você fizer esses pazinhos, as coisas dão certo. A gente acabou nem fazendo a nossa pessoa, né? Mas eu acho que vocês entenderam pela pessoa a questão de quando os construtores e destrutores são chamados. Quando é que o construtor é chamado? Quando a variável é criada. Ela pode ser criada de duas formas. Quais? Variável dinâmica, quando eu fosse new, ou então estática, quando eu crio e quando é que o delete é criado? Quando é que o destrutor é criado? No fim do escopo, quando é estático. Quando é dinâmico, só quando você explicitamente chama o delete. Que é o caso do C, né? Exatamente, que é o caso do free, né? Como no free você não tem alocação, entenda, estática de memória. Alocação estática de memória é até estranho, né? Como os objetos fazem, quando você cria uma pessoa, você está fazendo uma alocação de memória, mas que quando sair do escopo ele vai desalocar. É dinâmico mais gerenciado. É dinâmico gerenciado. No C++ você tem estruturas que
evitam que você utilize isso daqui. Então, isso daqui não existe, assim, em C++ moderno você não vê mais esse cara aqui, tá certo? Estou mostrando para vocês, mas se eu estivesse usando C++ moderno, eu estaria fazendo isso daqui, né? Memory. E ao invés de criar um ponteiro que eu tenho que desalocar, eu poderia criar um... falhou. Um ponteiro de pessoa. Vou explicar agora. Então, isso daqui se comporta como um ponteiro normal. Então, depois que eu criei esse cara, eu posso fazer Elvis, usar o Elvis como se eu estivesse usando um ponteiro normal, entendeu? Como se eu tivesse feito com asterisco. A diferença é que esse carinha aqui, ele faz a gestão da memória para mim. Então, quando esse cara sair do escopo, o que acontece? Ele devolve a memória para mim. Ok? Então, existem algumas variações, existem algumas facilidades, algumas limitações. Se eu vou utilizar apenas para uma pessoa, se eu vou utilizar para pessoas compartilhadas, isso a gente veria em outro lugar. É só para mostrar como funcionaria. No nosso caso, eu estou fazendo a alocação dinâmica. Estou fazendo a alocação dinâmica, mas ele está devolvendo. Ah, era o meu laço infinito. Morre, morre, morre. Era o meu laço infinito aqui, né? Mas tudo bem, porque como ele está como ele está criando e matando e não está tendo vazamento de memória, então minha memória não ia estourar. Ok? Se eu tirar esse daqui, né? Fizer só... É porque eu não lembrei. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o Elvis morre. Por que é que o Elvis morre? Porque mesmo eu tendo a alocação dinâmica, o Unique PTR, ele se responsabiliza por perceber, eita, não tem mais ninguém olhando para esse bloco de memória, se livra do bloco de memória. Ok? E aí o desempenho desse cara é quase tão bom quanto a alocação em baixo nível usando malloc free. A diferença é o que? 5% de diferença. Então realmente vale a pena. Você só usaria baixo nível mesmo se sua plataforma não suportasse programação em alto nível, porque a diferença de desempenho é insignificante se você usa os recursos novos do C++. Não justifica você fazer numa linguagem que incita uma quantidade maior de erros se a diferença de desempenho é tão insignificante. Professor, na disciplina de marcados que a gente vai ter nesse semestre, você sabe dizer se a gente poderia usar algum desses comandos? Não sei, só queixando o professor. O Helder não sabe fazer isso, não. O Helder sempre fez em C puro, né? Então aí é negociar com ele. Se a plataforma permitir, partiu, né? Não teria porquê. Hã? Tudo bem. Mas não quer dizer que não posso usar isso também. Não, se é só C puro, não pode. Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Você pode chamar a biblioteca lá. Mas assim, aprender a programar C do jeito, entenda o que eu vou dizer, do jeito limpo, ajuda horrivelmente. Por exemplo, isso que a gente está fazendo é uma biblioteca limpa. Isso que a gente está fazendo aqui é uma biblioteca em C puro, mas por exemplo, ela está dentro do formato que é utilizado em bibliotecas profissionais. Entendeu? Então, a gente não vai construir em C puro aqui porque é muito feio. Você vê que a diferença desse código, o código que a gente está fazendo, é muito grande. Mas, pronto, eu vou pedir para vocês converterem o código do Vector para C puro. Ok? Só por extra. Vai ficar como ponto extra. Professor, o tamanho é realmente diferencial? O quê? Utilização de memória, por exemplo, se eu uso todas as bibliotecas de C++, o meu código está bem condensado, e aí eu vou fazer em C. É realmente
discrepante que eu vou usar? Não, é porque assim, o C++ ele é uma linguagem extremamente complexa, ok? No sentido de que você programar bem exige que você domine uma série de coisas que eu não vou mostrar para vocês, ok? Então, você utilizar, por exemplo, os operadores de movimentação para evitar cópias desnecessárias e uma série de outras coisas, construtores de cópia e etc. Mas o código em C++ ele é praticamente bem feito, a mesma coisa de um código em C, com diferença de 5 a 10% no máximo de desempenho. Então, se a biblioteca suporta, se a arquitetura suporta, é bem melhor fazer em C++. C++ novo, né, o 11 e o 14, que tem um salto de desempenho do C++ 99 assim absurdo, tanto de desempenho como de qualidade de escrita, como de funcionalidades, programação característica de funcional, como de complexidade, porque a linguagem se tornou muito maior, né? É um grande e complexa e bela linguagem. Então, se aprender C++, todas as outras ficam engraçadas, né? Fica engraçada. Aí, quando você vai para a parte da programação genérica com templates, aí fica mais engraçado ainda, né? Fica mais engraçado ainda. Outro dia a gente vê. Ok? Então eu vou passar, vocês terminaram aqui, vamos só terminar aqui o nosso destroy e o nosso, eu vou até colocar em códigos diferentes isso daqui, ok? Então vamos aqui para o nosso Qt Create, eu vou criar, deixa eu fechar esse projeto, eu vou criar aqui um novo .h, ó, adicionar novo header, aí eu vou chamar de pessoa.h para colocar o código que a gente fez da pessoa, ok? Eu vou lá na main, peguei a nossa pessoa, coloquei aqui no pessoa.h, cadê o nosso outro código aqui? Tá aqui, né? Eu vou tirar esse cara daqui, tá certo? Foi só uma exemplificação. Pessoa Elvis recebe new pessoa. Se vocês ficaram curiosos, no Learn CPP ele fala sobre alocação inteligente de memória, né? Um dos últimos tópicos lá embaixo. Esse site está atualizado? Tá. A gente usa o 11, mas ele tá atualizado para o 14. Cadê aqui o Unique? Aqui, ó. Capítulo 15. Move, Unique PTR, Shared PTR, dependências circulares, construtores de movimentação, R-values, referências. Essa parte aqui é muito ninja. Ok? Então, assim, quem quiser trabalhar com C++ mesmo, a gente vai ver apenas uma pequena partezinha dentro da disciplina, ok? Sugestão é que você realmente estude esse site, ele vai dar praticamente tudo que você precisa para aprender legal da linguagem, ok? Então, vou tirar isso daqui, vou colocar lá no nosso .h que a gente criou, né? Ok? Só lembrando uma limitação, não diria que a limitação do Qt Creator, você só pode ter uma main no projeto todo, certo? Uma main no projeto todo. Então aqui eu vou chamar de main de pessoa. Que ele está reclamando que eu não estou usando as variáveis. Se você quiser se livrar dos warnings de que você não está usando variável, você pode fazer essa gambia aqui, ó. Void e o nome da variável, ele deixa de reclamar. Rapaz, quem programa em C e C++ tem que saber das gambias, mano. Márcio. Não, tem que... Aqui é Márcio. Para se livrar dos warnings de variável não utilizada. Ele vai ficar, ei, você não está usando a variável. Você, ó, faz isso daqui. Continua sem usar, mas pelo menos ele não reclama mais. Eu não, ó. O teu código não deve ter warnings, porque de vez em quando tem um warning útil que se perde no meio. Tipo, você faz uma coisa assim, se coisa foi igual a outra coisa. Aí você acha que
Às vezes você fica caçando aí. Você acha que aí ele vai dizer, ei, isso daqui devia ser um igual. Aí você, porra de warning não serve pra nada. Aí teu código fica dando pau aí um século e você não sabe. Então, não tenha warnings no código, de preferência nenhum. Warnings são seus amigos, para avisar que você provavelmente está fazendo alguma coisa errada. Tudo bem? Então, já que a gente criou um para a pessoa, vamos criar também um para o nosso cvector.h. Aí eu venho aqui, deixa eu tirar esse cara aqui que foi só um exemplo, né? Isso daqui eu preciso pro pessoa. Cada módulo, isso é uma informação importante. Cada módulo precisa dos seus próprios includes. Então no caso aqui, como eu vou estar usando o cout, eu vou precisar usar quem? Include de IOStream. E como eu vou estar usando using namespace std. Isso daqui diz que você não precisa fazer isso, tá? Quem foi que... De onde é o cout? O cout é do std. De onde é o NDL? NDL é do std. Entendeu? De onde é o strcopy? Escopo. 2 pontos significa escopo. Significa que eu estou dentro do escopo da std, ou no namespace std, ou dentro da pessoa. Então, se você não está acessando via objeto, porque quando você faz objeto, você usa ponto ou seta, né? Quando você está acessando via escopo de classe, namespace, ou alguma outra coisa assim, aí você utilizaria esse 2 pontos. Então, para você não ficar fazendo isso, aí você diz, eu vou assumir que você vai procurar na std se usar alguma coisa que você não conhece. Using namespace std. Ok? Que você está usando o espaço de nomes da std. Tá aqui, Ok. Precisa de outra coisa aqui? Não, né? Não. Pronto. Cvector. Vamos botar tudo aqui, então. Cvector. Então do cvector eu preciso de quê? Mesma coisa, né? Include IOStream using namespace std. Pronto. Não, malloc precisa do malloc é stdlib. cstdlib. É porque é a versão compilada para C++. Então, isso daqui é a versão C, que também funciona, e essa é a mesma biblioteca compilada para C++. Mesma biblioteca, mesmas funções, mesmo tudo. Ok, então vamos só terminar aqui. Como seria o nosso destroy, se eu quisesse destruir aqui o cara? Eu criei primeiro o grande e depois eu criei o pequeno, não é verdade? Então qual é a ordem que eu tenho que destruir? Primeiro eu destruo quem? Primeiro eu destruo o pequeno. Então primeiro eu vou dar um delete em vector seta data. Isso aqui é um vetor, né? E depois eu deleto quem? Ele pega no CC puro. Não estou falando que seria o free, não? Não, porque funcionaria também. Eu estou usando malloc, não é verdade? Free vector.data e depois eu faço um free em quem? Vector. Vamos fazer só... Free é de quem? Mas eu estou usando o método free porque eu usei o malloc. Sim. Mas aqui não é o cstdlib, é o... Tem um malloc.h. É o malloc.h? Esse é não, ó. Sei não, vamos descobrir aqui. Eu acho que era o stdio ou stdlib, mano. O stdlib também. Isso é stdlib.
Vamos testar aqui. Vamos fazer só um show, né? Void vector show. Passa quem? Vector, vector. Como é que eu mostro aqui? Vou dar aqui um cout só para mostrar, abrindo, né? Aí for int e 0 i menor do que vector ponto qtd i mais cout vector seta data posição e no final cout fechando barra n. Ok, foi, né? Vamos testar. Primeiro vamos ver se nossas cores estão funcionando. Vamos dar um include aqui. Eu botei o que nome aqui? Ah, botei nada não, né? Vamos fazer a main aqui também. Void main vector. Faz o que aqui? Criar um vetor. Então, como é que eu crio um vetor? Vector. Vector, crio como? Vector create. Passando que tamanho? 4. Ok? E aí, vector ponto push em quem? Vector do 4. Vou fazer um for aqui. For int i recebe 4 e maior do que 4, 3, 2, 1 maior do que 0 e menos menos vector.push de i. Vamos botar menor ou igual a 0, porque não é para ele inserir o 0, né? Que só cabe em 4 elementos. Não é isso? Não deve inserir o 0. E agora eu quero dar um vector show do vector. Ok. Então aqui eu vou dar o include de quem? Do... Como é o nome? C vector.h. E aí eu chamo qual função na main? Main vector. Olha, reclamou aqui. Como o malloc retorna um void asterisco, eu tenho que converter ele para um vector asterisco. E aqui eu tenho que convertê-lo para um int asterisco. Olha aqui. Ele só deu vírgula porque eu sempre estou colocando o elemento, vírgula, né? Então ele está dando vírgula no último de qualquer forma. Mas eu acho que está funcionando, né? Cadê o show? Deixa eu tirar esse vírgula aqui. Vou colocar só o espacinho. Vamos fazer 10 aqui, fazer contagem regressiva. 10. Ctrl R. 398765432 Voa lá. Vamos chamar aqui a pessoa agora. Main. Ups, por que não funcionou? Que eu tenho que include na pessoa.h. E aqui eu faço o que? Main de pessoa. É mais prático assim, né? Por que a Elvis Presley não morreu? Porque eu estava fazendo alocação estática, né? Então no caso aqui eu preciso fazer delete de Elvis. Ué? Olha, nosso bug aparecendo aqui, tá vendo? Ó, só para ter certeza, ó. Vou tentar matar ele muitas vezes, ó. Salvei, compilei. Elvis Presley não morre, galera. Não morre. Barra dessa pessoa, do master aí. Não, aí a gente faz aqui a Gambi Master aqui, ó. Aí o cara no desespero faz assim, aí compila de novo. Não pode! Como pode isso? Estão vendo aí o bug aparecendo? Como é que a gente resolve o nosso bug aqui? Tem que
mudar a main. Eu tenho que mudar alguma coisa na main. Vem aqui na main, dou um espaçozinho, salvo, e aí ele recompila tudo. Resolvido aí nosso bugão. Então, deu para entender melhor a questão de alocação dinâmica, construtores e destrutores. Ok. Então vamos. Diz. Qual a diferença de criar uma thread e Criar uma. Ah, tudo bem. Vamos voltar lá para o nosso outro código que a gente estava, certo? Open File Project, vector.pro. Deixa eu fechar isso. Então, esse daqui era o cara que a gente estava ontem, não é? Qual a diferença de um para o outro? A struct, ela tem tudo dela é público. Significa que eu posso acessar esses caras de qualquer lugar, ok? Quando a gente transforma isso daqui em class, a gente pode definir que só é público isso daqui. E eu posso deixar isso daqui não acessível fora do vector. Por exemplo, vamos aqui pro... Tudo isso daqui continua acessível, porque todo era público. Mas se eu, por exemplo, tentar fazer um vet2.quantidade, ele vai dizer: ei, você não pode mexer na quantidade. Porque a quantidade é o quê? Aqui é o nosso erro. Esse cara aqui fica no meio, né? Você não pode mexer na quantidade porque a quantidade é privada, ok? Não pode mexer na quantidade porque a quantidade é privada. Então, isso é que é um modificador de acesso. Você pode definir o que a pessoa pode mexer e o que é que ela não pode mexer. Então, é uma boa prática colocar que os atributos diretos, eles só podem ser modificados através dos métodos. Isso tem a ver com o escopo global e local, né? Não, isso tem a ver com modificadores de acesso. Isso é o conceito de encapsulamento de OO. A pessoa só precisa mexer no que ela precisa mexer. Só precisa conhecer o que ela precisa conhecer. Nada mais do que isso. Em C você não tem isso, então tudo é acessível. Aqui você pode dizer, olha, você só pode mexer em data, quantidade e capacidade através dos métodos. Você não tem a possibilidade de chegar lá e baldear meu código mexendo diretamente em qualquer um desses caras. Aqui ele está dizendo o quê, menino? Cout operator. Professor, a orientação ao objeto pensa no usuário utilizando o programa? Não, ele pensa em quem está utilizando as bibliotecas que estão sendo desenvolvidas por outros desenvolvedores. Quem pensa no usuário é IHC. Quem pensa no usuário é a parte do IHC, que faz a interface entre o back-end, a solução, o front-end, como a solução é apresentada para o usuário. Vet igual a vet2. Ok. Tudo bem? Vou só mostrar para a gente terminar um método fácil de nós fazermos interação com o usuário, tá certo? Provavelmente é o que vocês vão utilizar, que é o mais fácil de todos de interação com o usuário, certo? Porque é legal a gente fazer esse tipo de coisa para testar, mas às vezes você quer interagir, mexer, e fazer menu é um saco, tá certo? Então, uma forma fácil de a gente fazer é esse modelo que eu estou usando em todas as disciplinas, que a gente chama de modelo de comandos, tá certo? Então, vou fazer aqui, você tem aqui uma opção, tá? Enquanto a pessoa não digitar fim, você dá sempre para ela um help. Não, você lê a opção dela. Cin op. Se op for igual a help, por exemplo, aí você mostra os comandos que ela tem disponíveis. O que foi que a gente fez aqui? Pushback, pop, front, back, get, create, etc. Então vamos fazer aqui, vamos começar cout, vamos dizer que ele tem um show aqui. Tudo bem? Fora o show, eu também vou dar para ele um push. Dá pra fazer isso? Hã?
Dá. E o push pede um value. E aí eu também posso dar um Entendi agora. pop. Entendeu? E o pop pede um value. Tudo bem? Só esses 3 comandos. Se a pessoa digitou help, o que é que vai aparecer na tua tela? Esse daqui. Tipo, dizendo para o usuário já de cara qual é a interação que ele pode fazer com o teu programa. Ou então qual é a outra coisa que você espera que ele vai digitar? Se OP for igual a quê? Show. Se for igual a show, o que é que você vai chamar? A gente não tem nenhum método de show aqui, né? Tudo bem, então eu posso fazer aqui. Out. Ia ser bom ter um showzinho aqui, né? Void show out. Aqui a gente fez no int igual a 0, i menor que qtd, i mais out, data i ok. Então se o cara digitou show, o que é que você vai chamar? A gente já criou o vector aqui? Não, né? Vector vec. E eu tenho que passar o que é capacidade, né? Dizer que a capacidade aqui é 5. Ok? Então cout o que? Vec ponto show. Se o cara digitar, qual é a outra opção? Só vec ponto show não dá certo não? Hã? É verdade, porque o vec.show não retorna nada, né? Verdade, vector.show precisa dar. Se o cara digitar push, o que é que eu imagino que ele também vai passar? Um value. Então eu posso lá aí int value, sem para value, e depois eu chamo o que? Vec.pushback de value. Se o cara digitar, estão sacando como é o jogo aqui? Pop, eu imagino que em sequência ele vai digitar também um value. E aí? Ai, não tem pop não no value, né? Então eu vou tirar esse pop daqui. Vamos ver a interação aqui no nosso código. Não tem value no pop não. Aqui é só chamar o que? Vec.popback. Então vamos rodar esse cara. Push de 5. Push de 4. Push de 3. Só pra gente ver. Eu coloquei 4, foi o limite? Push de 9. Push de 2. Ok? Bota mais um aí, então. Push de 1. Pop, show. Ok? Isso é só qual é a ideia disso? É você fazer uma interação com o usuário que não seja um saco de fazer. Do tipo, digite 1 para pop, 2 para push, 3 para não sei o que, 4 para não sei o que. Aí você digita 2 para pop. Você digitou pop, tem certeza que quer digitar pop? Digite 1 para confirmar. Já que você, entendeu? Então push, você digitou push, para inserir o push você precisa inserir um valor. Por favor, digite um inteiro válido. Entendeu? Então é tipo uma... Claro, né? Dá pra dar uma melhorada nisso daqui e tal. Tipo... Cout. Digite comando ou help. Algo do tipo aqui. E aí depois dos pops e dos pushes você já pode dar um vec.show. Mas o modelo não muda. Olha, as cores melhorando, né? O cara não começou com tela preta. Show. Aí eu vou dar um push 4. Porque o push ele espera um valor. Então a ideia dos comandos é você já dizer o que é que o usuário tem que digitar, ao invés de ter que ficar interagindo com ele ad eterno naquele menu maldito. Olha, push 5,
Até melhor de usar agora, né? Push 9, push 5 de novo. Agora não faz mais nem sentido usar o show, né? Pop, entenderam? Então é um menu prático. Ah, esqueci de colocar o último comando. Eu quero o quê? Fim. Então é o modelo de menu que eu estou utilizando para vocês poderem criar uma interação com o usuário que não tome tempo desse. Vocês viram que a gente fez aqui em 1 minuto, né? Em 3 minutos a gente fez isso e já dá para testar as funções, usar as funções, ao invés de ter que fazer todo aquele arrudeio de fazer aquele menu maldito que ninguém gosta de fazer. De boa? Ok. Então a gente fez o instrutor. Eu vou deixar aqui só a diquinha de ampliação, void duplicate, né? Se o teu vetor chegou no limite, você precisa de que agora? Mais espaço, né? Então você poderia fazer assim, ó, sei lá, fazer assim, data 2, né? Int data 2 recebe data, salva o local antigo de memória, salva o endereço antigo da memória, pede nova memória para data, o dobro de memória, e depois faz o que? Copia de data 2 para data, e depois faz o que? Desaloca data 2. Você não tinha teu bloco de memória que já está lotado? Aí o que é que você faz? Você salva esse cara numa variável e puxa pro teu bloco de dados um dobro do tamanho. Só que o dobro do tamanho veio o quê? Vazio. Você copia do antigo pro novo todos os dados e depois faz o quê? Se livra do antigo. Precisa mexer em quantidade aqui? Não, né? Precisa mexer em capacidade, né? Atualiza capacidade. Ok? Então isso daqui você salva. Aqui você faria um malloc. Aí você faz um for até quantidade, copia todo mundo e depois atualiza a capacidade. Ok? Então, baseado nesse carinha que a gente já fez praticamente tudo, vocês vão construir uma pilha, que é a mesma coisa de um vetor. A diferença é que no vetor você acessa qualquer posição, na pilha você só acessa a última posição. Então é a mesma coisa de um vetor. Eu vou passar as instruções direitinho. Vão ter os outros métodos que não estão aqui, mas senão não ia ter nada para fazer, né? Se desse tudo pronto. E aí fica como atividade para semana que vem, tá? Então se vocês ainda têm fractais para terminar, terminem. E aí eu vou postar tanto a atividade da pilha quanto a atividade extra para quem quiser fazer de converter para C, da forma como a gente estava fazendo no outro, só para pegar o jeito, brincar de mexer com vetor e etc. Mas do jeito que a gente fez no outro, já vector push, vector pop, passando vector, etc, é a mesma coisa. É só para criar o hábito com a sintaxe. Ok, pessoal, vou fazer a chamada aqui. No caso a gente passa os 3 fractais até... Era bom, né? Era bom porque vocês se livravam logo dos fractais. Não tem por que ficar carregando o cara até ad eterno, né? Ad eterno. Se vocês quiserem criar um grupo do Face para postar dúvida lá para todo mundo ver e eu dar um help, vocês podem criar e aí me inclui lá de boa. Alguém quer fazer isso? Criar? Criar um grupo do Face para postar as dúvidas da galera, que eu acho mais prático do que o fórum do Moodle. Entendeu? Tipo assim, tá, que maldito erro é esse? Aí tu dá um print lá e aí eu, entendeu? Ajuda. Aí a gente fica na ideia do bom senso. O cara botou o código lá porque ele tá com dificuldade, você não vai copiar o código do cara, porque a gente já conversou sobre isso, né? É a questão do bom senso. Se você sabe ajudar, você olha lá, ajuda e cada um faz o seu e a gente ajuda todo mundo e todo mundo se ajuda. Programação orientada a objetos. Lançar frequência em planilha.
Daniel Alessio e Édio. Tá. Emerson, Felipe, Ícaro, Jorge, Lucas, Kevin. Kevin Malho. Tudo bem, então o que faltou foi o de Araújo. Araújo não está aqui. Tchau, Araújo. Lucas Brito. Lucas Brito também não veio. Matheus Silva. Também não. Michael Douglas. Natan. Paulo Miranda. Sting. Ok. Boa semana. Até... Sim, ia combinar uma coisa com vocês, ó.